Um professor da lei se levantou, querendo pegar Jesus em contradição, perguntou: Mestre, que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disto? E como é que você as interpreta? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a inteligência. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o professor da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu: um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, passou por outro lado da estrada. Também um levita passou por aí. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano estava viajando por aquele caminho e chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Chegou perto e fez curativos nele, pondo azeite e vinho nas feridas. Depois disso, colocou o homem no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Na volta, quando eu passar por aqui, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao professor da lei: na sua opinião, qual destes 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu a professor da lei. Pois vá e faça a mesma coisa, disse Jesus. Deus nos abençoe nessa leitura. São Lucas capítulo 12, versículos 25 a 37, como nosso texto bíblico. Vez após vez, nós temos a tendência de nos equivocar, não vendo o que realmente está para ser visto. Como é difícil, se não é impossível, ver a realidade desta vida como ela é, e não como gostaríamos que ela fosse. Eu acredito que nós não vemos as coisas desta vida como elas são, porque as coisas desta vida não encaixam em nossa ideia de como elas deveriam ser. Os exemplos disso são inumeráveis. Por exemplo, veja a beleza. Esperamos ver a beleza no pôr do sol. Esperamos ver a beleza nos quadros de artistas famosos. Esperamos ver a beleza nos rostos de pessoas lindas. Nós esperamos ouvir a beleza no cântico de um sabiá, na Aleluia de Handel. Está justamente em tais lugares que nós vemos e ouvimos a beleza. Mas, naturalmente, existem também beleza nos lugares onde menos esperamos achá-la.
Nós pegamos uma mão cheia de areia na praia e vemos nada fora do comum, apenas uma mão cheia de areia. Mas olha de novo, olha bem mais perto, olha até começar a ver os grãos separados, cada cristal da areia. Assim, achamos que nossas mãos estão de repente embelezadas com esplendor. Ou andemos numa rua, qualquer rua, em qualquer lugar, num dia chuvoso, escuro, sem brilho, e nós não ouvimos nada de lindo. De fato, não ouvimos nada mesmo. E se realmente escutemos em seguida, o que ouvimos? Ao clique-claque de nossos próprios pés no calçado molhado, não sei como se descreve, a pita-pata das gotas de chuva caindo nas folhas, o murmúrio das árvores, na distância as vozes de crianças, vozes alegres de crianças brincando. Que música abençoada! Nosso problema é que nós somos polarizados com a língua, com as palavras. Alguém nos aponta para a janela e exclama: olhe lá, que é aquilo? E eu olho para onde ele está apontando lá fora da janela e eu lhe digo: claro, é o céu. Quer dizer, eu dou um nome à coisa, eu ponho um rótulo nela, eu a reduzo a uma palavra que carrega todas as características de todos os céus, de tudo que ela tem em comum com todos os outros céus. Mas eu deixo fora tudo que é singular nela. Assim, em fazendo isto, eu o descarto, porque eu falhei em ver o que realmente está lá, fora da janela. Eu falhei em ver isso e eu simplesmente pus somente minha concepção dele, onde eu pus somente minha palavra para ele. Céu é apenas um som que a minha boca faz. Céu é, afinal de contas, algumas marcas que eu risco num papel. O que está lá de verdade, acima de mim, não é o céu. Porque não existe tal coisa como o céu. O que é o céu? Ele é tudo aquilo. O céu é literalmente milhões e milhões de estrelas, é bilhões e bilhões e trilhões de quilômetros de profundeza de espaço, sem nome, sem substância, sem forma. Um par de asas de um pássaro fica flutuando no vazio dele. Ele fervilha com luz. Ele é a matéria-prima, ele é o mistério do universo todo. O que é aquilo? Eu respondo: é o céu. Assim, existem também coisas que nós vemos nesta vida e que repudiamos.
E nós repudiamos porque elas não se encaixam em nossa concepção das coisas como nós achamos que elas são. E por causa disso, de nossa cegueira, nós precisamos tanto os poetas, precisamos tanto as crianças, até os loucos, para nos mostrar os milagres que nós nunca percebemos nesta vida. Todos eles, os poetas, as crianças, os artistas, os loucos, nos perturbam. Sua presença entre nós nos incomoda. Eles são místicos demais, não são? Eles são neuróticos, óbvio. E assim nós os descartamos. Porque nós temos que viver, afinal de contas, com a realidade desta vida, não é? A gente não vive lá nas nuvens de um artista, poeta, não. A gente é bem realista. E a realidade desta vida é outra coisa. Qual vai ser a inflação deste mês? Quem vai ser eleito presidente em novembro? E, afinal de contas, quando vai acabar a greve do Banco do Brasil? Esta é a realidade, claro que é. Bem, embora tais coisas sejam reais, e são, a pergunta é: são elas tudo que é real? Ou mesmo, elas são o mais real de tudo? Os ladrões da parábola de nosso texto assaltaram o homem que ia descendo de Jerusalém para Jericó, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Por acaso, 2 outros homens estavam descendo por aquele mesmo caminho. Eles não eram quase mortos, mas sim eles eram quase vivos. Talvez porque quando eles viram o homem deitado à beira da estrada quase morto, eles viram só isso. O homem deitado à beira da estrada quase morto. E aparentemente foi isso mesmo, só que o sacerdote e o levita viram. Claro, eles viram o coitado homem sangrando, quase sem vida, mas eles viram a estrada também. E nos olhos de suas mentes, eles viram os alvos que estavam seguindo, indo na direção de Jericó. Certamente, 2 necessidades eles reconheciam. A primeira, eles reconheciam a necessidade de socorro do homem ferido, por socorro. E a segunda necessidade, sua própria necessidade de chegar ao lugar para onde iam. E vamos hoje, eu nunca gostei muito da parábola do bom samaritano, porque eu sei onde eu fico nesta parábola, né? E vocês sabem também. Mas, por isso, vamos ser generosos hoje, não é? Vamos ser humanos, em caso de dúvida, e vamos admitir que era genuinamente importante para eles chegarem ao seu destino com pressa. E também, com certeza, eles achavam que alguém mais ia chegar logo, como de fato aconteceu. Acredito eu que eles não eram pessoas más. Acredito eu que eles não eram pessoas sem coração, mais do que nós mesmos, e nós não somos não, gente. Eles eram apenas cegos, pelo menos
tão cegos como nós somos. Porque quando eles viram o homem machucado ao lado do caminho, eles viram somente aquilo que normalmente esperamos ver quando vê um outro ser humano, uma outra pessoa. Eles viram o outro homem, quer dizer, um ser distinto deles. Um outro homem que tinha seus próprios problemas, justamente como eles tinham. E num certo sentido, acho que eles estavam certos nisto. Porque eu tenho os meus problemas, e como eu tenho. E você tem os seus. Eu tenho as minhas necessidades, e como eu tenho, justamente como você tem as suas necessidades também. E obviamente, elas são inconfundíveis. Eu tenho que então decidir a que necessidade que eu vou servir, a sua ou a minha. E para ver isto, é para ver só parte do que deve ser percebido. Para ver isto, é ver só a superfície de realidade. Para ver isto, é ver só a parte esperada. É igual a olhar as nossas mãos cheias de areia e a gente enxerga apenas areia. É igual olhar pela janela para a beleza da criação de Deus e exclamar: olha, é o céu! A realidade é muito mais do que isso. Quando nós andamos neste mundo lindo à beça, quando nós vivemos esta vida maravilhosa que Deus nos tem dado, cada pessoa que nós encontramos é aquele homem deitado ao lado da estrada quase morto. Eu digo isto porque cada pessoa que nós encontramos, não importa como ela pareça, não importa como ela até fica surpresa em reconhecer que está quase morta em sua necessidade de nós. De uma maneira ou de outra, todo o ser humano está gritando com voz alta. Todo ser humano está agindo, todo ser humano está pagando um preço sufocante para fazer a sua necessidade ser reconhecida, para fazer a sua necessidade ser aceita, ser perdoada, para fazer a sua necessidade ser curada por nós e por todas as pessoas. Assim, quando nós olhamos aquela outra pessoa que parece tão distinta de nós, com necessidades tão infundíveis como as nossas, uma pessoa tão diferente de nós, de fato, ela não é tão distante não, porque ela nem pode ser um ser humano sem nós. Para ser vivo, e não quase vivo, ela carece de nossa ajuda, ela carece de nossa cura. Mas existe aqui uma verdade mais profunda ainda, uma verdade mais terrível. Para ser vivo, e não apenas quase vivo, como foi a pergunta do advogado, não foi? Jesus disse que ele podia viverás. Foi? Para não ser apenas quase vivo, nós temos que ajudar e curar a outra pessoa.
Sua necessidade de misericórdia se iguala à nossa necessidade de sermos misericordiosos. E não é somente por causa dela que nós temos que socorrê-la, mas sim por nossa própria causa. Nenhum de nós pode ser verdadeiramente vivo sem o outro. E cada vez que nós passamos de lado e a deixamos à sua própria sorte, todos nós sofremos por isso. Nós carecemos uns dos outros tão infinitamente, carecemos uns dos outros tanto mais do que vemos, ou tanto mais do que admitimos ver. Em nosso texto bíblico, o terceiro homem finalmente apareceu. Ele olhou de verdade, e ele viu não só um homem, ele não viu não só um homem qualquer, mas melhor, ele viu um homem à beira da morte. Versículo 33. Quando viu o homem, chegou perto, fez curativos nele, pondo azeite e vinho nas feridas. Depois disso, colocou o homem no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. E como recompensa, ele levou a fama eterna do bom samaritano. É um título que eu acho meio inepto, porque eu prefiro pensar que o oposto não cabe aqui. Deixe-me tentar explicar. Eu quero dizer que o sacerdote e o levita, que somos nós, não é? O sacerdote e o levita, eles não eram tão ruins, acham? Assim como o samaritano era muito mais do que meramente bom. Por isso acho que o nome é meio inepto mesmo, bom samaritano. Eu prefiro pensar que a diferença entre o samaritano e aqueles outros dois era mais do que o fato que o samaritano era mais sensível do que os dois. Era muito mais do que isso. O samaritano tinha algo diferente mesmo. O samaritano tinha algo que os outros dois não tinham. Ele possuiu o olho de um profeta. Ele possuiu o olho de uma criança, de um santo. Um olho que podia ver o homem deitado ao lado do caminho, quase morto, podia ver naquele homem algo mais. Olho que podia ver que a improvisão extraordinária da verdade de Deus em si. Um olho que podia ver que no nível mais absoluto de vida, ele, o bom samaritano, e o outro deitado, não eram inteiramente separados, seres separados um do outro. De fato, eles não eram separados de jeito nenhum. Sabe? Sua vida e minha vida correm uma na outra. Sua vida e a minha vida fluem uma na outra como as ondas do mar fluem em as outras ondas. Se não há paz, se não há gozo, se não há liberdade por você, então não pode haver paz, ou gozo, ou liberdade real para mim. Para ver a realidade desta vida,
não como nós esperamos que ela seja, não como nós pensamos que ela seja, mas para ver a realidade desta vida como ela realmente é ver que nós não vivemos, se nós não vivemos, melhor, se nós não vivemos uns para os outros, se nós não vivemos por meio uns dos outros, na verdade nós não vivemos. Certamente nós não vivemos satisfatoriamente, nós não vivemos de fato. Pode haver vida somente onde há amor. Bem, nós pensamos que este não é o jeito como as coisas são. Você conhece tão bem eu como o mundo é lá por fora. Parece que nossa pregação é uma pregação lá nas nuvens, não é uma coisa de ilusão. Nós estamos pregando uma fantasia, porque a realidade da vida é outra coisa. É olho por olho, cada um por si. O negócio é uma selva lá fora, não é? Claro que é. Então nós esperamos que o jeito deste mundo, a realidade que nós vivemos todos os dias, das coisas devem ser diferentes. Pensamos que este não é o jeito como as coisas deviam ser, ou as coisas são. Mas sabem, são mesmo deste jeito. Muitas vezes não desejamos que as coisas sejam assim, mas são. E não foi por um acidente, não. Melhor, Deus as criou assim. Certo, como o veleiro é feito para velejar com o vento, assim você e eu e todo ser humano fomos criados por Deus para viver ligados uns aos outros como um irmão é ligado a outro irmão, dando e recebendo misericórdia, fazendo curativos nas feridas uns dos outros, tomando conta uns dos outros. E olha, gente, se olhamos de verdade as nossas próprias vidas, vendo não aquilo que nós esperamos que elas sejam, mas vendo realmente como nossas vidas são, jamais podemos não ver. Ninguém pode. Mas como somos duros, hein? Como somos secos. Acho que eu volto de novo. Vem da infância, viu? A gente ficou mal acostumado na infância e quer que a realidade da vida continue daquele jeito. Quando eu era criança, eu peguei cada hábito mal de enfrentar a verdade da vida. Até hoje eu faço, como chama? Bico, né? Desse jeito para fazer tudo do jeito que eu acho que deve ser. Fazer tudo do jeito que eu gostaria se fosse. Esse é o nosso problema, né? Para nós parece que não tinha que ser assim, não. Nós imaginamos que podia ter sido diferente esta vida. Poderíamos ter nascido para viver nossas vidas, cada um para si só. Poderíamos ter nascido criados por Deus eterno para viver em interesse próprio só. Poderíamos ter nascido criados por Deus eterno para viver cada um em sua própria solidão. Poderíamos ter
nascidos para viver tirando vantagem dos outros. E como gostaríamos que fosse deste jeito, hein? Mas não é não. Vamos dar graças a Deus que assim seja. Amém. Ó Pai, te agradecemos. O Senhor nos criou nesta criação maravilhosa para sermos ligados uns aos outros em todo sentido nesta vida. Ajuda-nos a abrir os olhos, ó Pai, e ver o que é real nesta vida e termos a sabedoria de viver como o Senhor nos criou para viver. Oramos em nome de Jesus.